Olá, aqui quem fala é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 2 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Se você pegou essas atividades para fazer, você reparou que o volume é extenso, mas se você está no terceiro ano do ensino médio, isso é bom para você, porque provavelmente você está se preparando também para o Enem. E o assunto sobre o qual a gente vai falar hoje, matemática financeira, mais especificamente juros simples e juros compostos, é um assunto que é muito cobrado no Enem. Então eu fiz o seguinte, eu retirei algumas partes lá da apostila do PET, montei aqui a minha apresentação, algumas partes eu vou ler, fazer alguns comentários e outras partes eu vou resolver. Nas atividades da semana 1, nós começamos a falar sobre as aplicações bancárias. Inclusive, em uma das semanas aí adiante, esse assunto volta. Então, as atividades que estão aqui na semana 2 são uma continuação. Vamos começar aqui. Antes de entender melhor sobre as aplicações bancárias, vamos relembrar sobre juros simples e compostos. Os juros simples e compostos são ajustes para garantir as correções dos valores envolvidos nas transações financeiras de uma determinada quantia durante um período de tempo. De modo bem simples é o seguinte, imagine que o banco é uma loja. Qual é o produto que o banco vende? O banco vende dinheiro. Só que se ele vender R$2.000 para uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa pagar R$2.000 de volta, com o que o banco vai ganhar dinheiro? É aí que entram os juros. Os juros são uma espécie de aluguel, é o valor que o banco cobra para poder emprestar dinheiro para as pessoas. E é assim que a coisa funciona. Os juros, eles são cobrados em relação a uma determinada quantia durante um certo tempo. Prosseguindo, diferença entre juros simples e compostos. Nos juros simples, a correção leva em consideração apenas o valor inicial em todo o período, enquanto nos juros compostos, a correção é feita em cima de valores já corrigidos. Por esse motivo, os juros compostos levam também o nome de juros sobre juros. A questão é que, na lógica dos procedimentos que ocorrem nas instituições bancárias, o que sempre aparece são os juros compostos. Se você tem uma dívida com o banco, essa dívida vai ser cobrada de acordo com a lógica dos juros compostos. Mas da mesma forma, se você tem dinheiro depositado numa aplicação bancária, o seu dinheiro ali também vai render de acordo com a lógica dos juros compostos. Os juros simples funcionam em pouquíssimas situações na lógica bancária. Por exemplo, quando você tem um boleto para pagar e você atrasa esse boleto, normalmente lá embaixo vem escritas algumas orientações sobre multa, taxas. Essas multas e essas taxas, elas são cobradas de acordo com a lógica dos juros simples. Mas, no geral, juros simples a gente estuda para conhecer a diferença entre ele e os juros compostos. Para clarear essa ideia de que os juros simples levam em consideração apenas o valor inicial e os juros compostos, que são juros sobre juros, eu vou te mostrar uma tabela. Nessa tabela que eu vou te mostrar agora, eu considerei uma situação muito absurda para os dias de hoje, tá? Vamos imaginar que você depositou R$1.000 no banco e a taxa de juros é de 10% ao mês. Isso aqui não acontece, eu só utilizei essa taxa de 10% ao mês porque fica simples de você entender nos cálculos. Eu até poderia dizer que há bancos que cobram 10% de juros ao mês com base em alguns tipos de dívidas, como por exemplo cheque especial, cartão de crédito, embora hoje em dia exista um movimento para que essas taxas diminuam, mas pode ter certeza que se você depositar R$1.000 no banco, seu dinheiro jamais vai render 10% ao mês, muito menos 10% ao ano, principalmente se a gente falar de investimentos como a caderneta de poupança, por exemplo. E olha só aqui a tabela. Primeiro, nessas duas colunas, a gente tem a lógica dos juros simples, tá? Vamos analisar ela primeiro. Você então depositou R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês. E aí, no mês 0, que foi o mês do depósito, o montante, o que é o montante? O montante é o valor acumulado. O valor acumulado lá, como não tinha rendido nada ainda, era de R$1.000. Aí, no primeiro mês, rendeu R$100. Então, o montante acumulado passou a ser de 1.100. Lembra que 100 é 10% de 1.000, certo? A taxa de juros é de 10%. Mas você está vendo aqui ao longo dos meses, todos os meses vai render 10% de quanto? De 1.000, do valor inicial que foi depositado. Então, os valores do seu montante também vão crescendo de 100 em 100, ó, 1.000, 1.100, 1.200 e por aí vai. Aqui eu considerei
um prazo de 15 meses. Veja que em 15 meses você passou a ter aqui R$ 2.500. Agora olha a mágica dos juros compostos. Da mesma forma, no mês 0, você depositou lá os R$ 1.000, ok, o seu montante R$ 1.000, não rendeu nada. No primeiro mês, vai render 10% do mês anterior. Quanto que você tinha no mês anterior? R$ 1.000. Então, R$ 100 mais R$ 1.000, o seu montante no final do primeiro mês passou a ser de R$ 1.100. No segundo mês, agora a gente não vai mais calcular 10% sobre o valor inicial, e sim sobre o valor que já está acumulado. Qual que é o valor que está acumulado? R$ 1.100. 10% de R$ 1.100, R$ 110. Então, o seu valor acumulado ao final de 2 meses, o seu montante agora já é de R$ 1.210. Mais uma vez, no terceiro mês, os juros vão ser de 10% sobre o valor já acumulado. 10% então sobre R$ 1.210. 10% de R$ 1.210 é R$ 121. Então você passa a ter R$ 1.331. Veja que em comparação aqui já no mês 3, com os juros simples, você já tem R$ 31 a mais. E se a gente for aplicando esse raciocínio mês a mês, olha só, no final de 15 meses, pela lógica dos juros compostos, você tem R$ 4.177,25, enquanto que na lógica dos juros simples você tem apenas R$ 2.500. Apenas não, né? Porque R$ 2.500 também é muito dinheiro, mas a diferença entre 2.500 e 4.177,25 é muito considerável. Bom, eu acho que essa tabela aqui deu para dar uma clareada sobre a diferença entre juros simples e juros compostos, certo? Vamos então agora falar sobre cada uma dessas modalidades, começando dos juros simples. Vamos lá, juros simples. São calculados usando a fórmula a seguir. J igual a C vezes I vezes T. J igual a CIT. Agora, o que são essas letras, né? O J, juros, C, é o capital inicial da transação, ou seja, é o valor que você depositou no banco lá no início ou o valor inicial da dívida, ou seja, o valor que você pegou emprestado no banco. I é a taxa de juros, mas é muito importante que você preste atenção nisso aqui. Quando você vai fazer cálculos, a taxa de juros ela sempre tem que estar na forma de número decimal. Para isso, o que você faz? Pega a porcentagem, o valor da porcentagem e divide por 100. E nessa fórmula, T é o período de tempo dessa transação, ou seja, é o período de tempo que o dinheiro vai ficar com você, ou o período de tempo que você vai deixar o dinheiro no banco. Uma outra informação muito importante, o período de tempo e a taxa de juros têm que estar na mesma unidade. Como assim? Normalmente a taxa de juros ela é de tantos por cento, ou ao mês, ou ao trimestre, ou ao semestre, ou ao bimestre. O tempo precisa estar organizado de acordo com a taxa de juros. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer transformações. Se a taxa de juros ela é bimestral, o tempo tem que ser bimestral. Se a taxa de juros é semestral, o tempo tem que ser considerado também da forma semestral. Enfim, eles precisam estar na mesma unidade. Isso vale tanto para juros simples como para juros compostos. E uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar é o montante. Okay? O que é o montante, você sabe? Pensando que você depositou um dinheiro no banco, o montante é o seguinte, é o valor que você depositou mais o tanto que rendeu, ou seja, mais os juros. Então, se a gente fosse escrever utilizando as letrinhas aqui, eu vou falar que o montante, utilizando a letra M, é igual ao capital inicial, ou seja, o valor que foi investido, considerando que foi feito um depósito, né? Nesse caso, não estamos falando de dívida, e sim de depósito, mais o tanto que rendeu. O que é o tanto que rendeu? O valor em juros. Então, essa fórmula aqui também é importante. E ela vale tanto para juros simples como para juros compostos. Vamos ver um exemplo. Ítalo emprestou R$ 1.000 a um amigo durante um mês. Seu amigo, muito grato, devolveu a quantia de R$ 1.025. Ítalo pode considerar que houve um rendimento. Dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Esse exemplo ele foi resolvido lá na apostila do PET, mas eu vou resolver comentando aqui com você, tá bom? Então, considerando essas letras J, C, I e T, e também o M, o que nós queremos descobrir nesse problema? Qual a informação que a gente não tem? É a taxa de rendimento, ou seja, a gente quer descobrir o valor de I. Então, a resposta ela tem que ser dada em porcentagem, tá certo? Vamos fazer aqui uma relação das informações que a gente tem. Qual é o capital? O capital é o valor que foi emprestado ao amigo, R$ 1.000.
Ok, qual foi o tempo? O tempo foi de um mês. Então vamos colocar aqui, o tempo foi de um mês. E os juros? Os juros dá para a gente calcular aqui de cabeça. Por quê? Se o amigo emprestou R$1.000 e devolveram para ele R$1.025, então os juros de R$25. Mas a gente também poderia descobrir os juros a partir disso aqui. Ó. Deixa eu fazer isso. O montante é igual ao capital mais os juros, certo? Eu sei que o montante é de R$1.025. Então, 1.025 é igual ao capital. Qual é o capital? A gente já sabe. 1.000 mais os juros, que é o que a gente quer descobrir nesse caso aqui, né, para chegarmos a esse valor. Portanto, se a gente passar esse 1.000 para o primeiro membro, nós vamos ter 1.025 menos 1.000, então fica que 25 é igual a J, ou seja, os juros são de R$25. Colocando aqui, juros é igual a 25, e se você quiser colocar também, o montante é 1.025. Mas para aplicarmos nessa fórmula aqui, J igual a CIT, a gente não precisa do montante. Então vamos resolver. Olha, eu quando uso essa fórmula, eu faço o seguinte. Antes de substituir os valores, eu já faço todas as manipulações aqui para poder deixar isolado aquilo que eu quero encontrar. Mas você pode resolver do seu jeito, tá? Eu quero encontrar o I, correto? Então eu vou isolar o I. Então como que vai ficar? O C e o T, eles estão multiplicando, eles vão passar lá dividindo. Então vai ficar assim, ó, J sobre C vezes T é igual a I. Agora a gente faz as substituições. J é quanto? 25. O C é quanto? 1.000. E o T é 1 mês. Então não precisa a gente multiplicar aqui 1.000 por 1. E isso é igual a I. Quanto que é 25 por 1.000? Isso aqui é uma divisão por potência de 10, é super fácil, e vai ser igual a 0,025. Se eu tenho 3 zeros aqui, né, o meu resultado tem 3 casas decimais. Porém, essa taxa ela está na forma decimal. Quando a gente encontra uma taxa na forma decimal, se a gente quiser encontrar essa taxa na forma de porcentagem, é só a gente aplicar aqui o raciocínio inverso. Se de porcentagem para número decimal a gente divide por 100, de número decimal para porcentagem a gente multiplica por 100. E se a gente multiplicar isso aqui por 100, o I vai ser igual a 2,5%. Então, qual é a taxa de rendimento? A taxa de rendimento é de 2,5%. E como o período aqui foi o período de um mês, a taxa é de 2,5% ao mês. Ainda falando sobre o montante, a apostila ela traz uma outra informação. Olha só, a gente sabe que o montante é igual a capital mais juros, mas a gente sabe que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, se a gente combinar essas duas expressões, olha o que a gente tem. A gente tem, vou até escrever com uma outra caneta aqui. A gente vai ter o seguinte, que o montante é igual ao capital mais os juros. Só que os juros, C vezes I vezes T. Então eu vou substituir J por C vezes I vezes T. C vezes I vezes T. E aí eu posso utilizar a fatoração, colocando aqui o C em evidência, eu chego nessa informação aqui, ó, que M, ou seja, o montante, também pode ser obtido da seguinte forma. C que multiplica. Aí quando eu divido C por C dá 1. Quando eu divido CIT por C, dá IT. Ou seja, eu também posso calcular o montante dessa forma, multiplicando o capital por 1 mais I, ou seja, a taxa, vezes T, que é o tempo. Só uma observação, a gente calcula o montante dessa forma na lógica de juros simples. Em relação aos juros compostos, tem uma fórmula que é a fórmula principal. Essa fórmula ela não foi tirada do além, não foi tirada do nada. Ela é possível de ser deduzida, inclusive esse não é um processo complicado, mas como aqui esse não é o objetivo do vídeo, eu vou apenas citar essa fórmula e nós vamos aplicar ela na resolução de um exemplo. Continua valendo aqui para os juros compostos, até por uma questão óbvia, que o montante também é o valor do capital, ou seja, o valor investido, pensando numa aplicação que você faz num banco,
mais o tanto que rendeu dessa aplicação, ou seja, mais os juros. E nessa fórmula, as letras significam a mesma coisa que já significavam lá nos juros simples. M é o montante, C é o capital inicial, I é a taxa de juros. Quando a gente vai fazer o cálculo, essa taxa precisa sempre estar na forma decimal, ou seja, a gente precisa dividir o valor da porcentagem por 100. E T é o tempo. T, nesse caso aqui, você está vendo que ele é o expoente desse parênteses, 1 mais I elevado a T. E outra coisa que a gente não pode esquecer de forma nenhuma é que tanto a taxa de juros como o tempo precisam estar na mesma unidade. Isso eu já falei anteriormente lá para os juros simples, mas vale também para os juros compostos. Vamos então resolver o exemplo que está lá na apostila do PET. Ítalo investiu R$2.000 a taxa de 4% ao trimestre durante um ano no sistema de juros compostos. Calcule o montante produzido nesse período. Então, utilizando essa fórmula aqui, o montante é a letra M, é quem eu quero obter. O capital a gente já tem, é esse valor aqui de R$2.000. Vamos colocar aqui. A taxa é de 4% ao trimestre. Ok? Vamos lembrar disso na hora da gente olhar o tempo. 4% ao trimestre, mas já vamos colocar ela aqui na forma decimal, porque a gente precisa trabalhar com ela na forma decimal no cálculo. Tá? Então é 0,04, 4% ao trimestre. E o tempo? Durante um ano. Agora vamos ver como que a gente vai escrever aqui um ano. Qual que é a unidade de tempo lá da taxa de juros? É o trimestre. Então, o nosso tempo tem que ser transformado para trimestres. Um ano tem quantos trimestres? Tem 4 trimestres. Então, vamos colocar aqui o tempo, em vez de escrever 12 meses, nós vamos colocar 4 trimestres. Está aqui. Mas aí você pode pensar, eu não poderia transformar a taxa em uma taxa anual? Ou seja, 4% ao trimestre, se o ano tem 4 trimestres, não seriam 16% ao ano? Por que você não pode fazer isso? Se você faz dessa forma, você está aplicando a lógica dos juros simples, ou seja, você está considerando que a cada trimestre vai ser 4%, ou seja, 16 ao todo, sobre os 2.000, e não é assim que funciona nos juros compostos. Então agora a gente já pode calcular. Vamos lá, ó. O montante, que é o que a gente quer encontrar, é igual ao capital, 2.000, vezes 1, estou repetindo, reproduzindo a fórmula, ok? Mais I, 0,04, e isso elevado ao tempo, ou seja, elevado a 4. Continuando aqui, isso vai ser igual a 2.000 vezes, aí a gente vai ter 1,04, e o 1,04 está elevado a 4. Então, nesse caso aqui, como é um exemplo ilustrativo, tranquilamente vamos usar a calculadora. Então, 2.000 vezes 1,04 elevado a 4. Então, dá 2.339,71. Por que eu não vou arredondar para 72? Não sei se você sabe, mas sempre que o assunto envolve dinheiro, o resultado a gente sempre considera só até os centavos. A gente faz as contas considerando todas as casas decimais, mas o resultado a gente trunca, a gente não arredonda. Então é 2.339,71. Então, 2.339,71 reais. Esse, portanto, é o montante produzido nesse período de 4 trimestres. Bom, depois dessas explicações aí dos exemplos de juros simples, juros compostos, na apostila do PET aparece o seguinte: quer saber mais sobre o assunto? Pesquise na internet vários vídeos e assista para lembrar e entender melhor como trabalhar com juros simples e composto. Se você parar aqui a setinha do mouse, o cursor do mouse sobre esses links, aparece uma mãozinha. Se você clicar, você vai poder assistir a alguns vídeos sobre esse assunto. É interessante para você compreender isso melhor. Não vou fazer isso aqui, senão vai ficar um vídeo dentro do outro. Em seguida, para praticar, aparecem aqui 3 questões do Enem. Uma questão do ano de 2015, uma do ano de 2009 e uma do ano 2000. Se você está acostumado a estudar pela internet, você sabe
que basta você digitar o trecho de uma questão, ainda mais questão do Enem, que vai aparecer aí uma dezena, pelo menos uma dezena ou mais até, de vídeos ou de blogs que mostram a correção dessa questão. Então eu acho desnecessário eu tomar tempo aqui nesse vídeo resolvendo questões do Enem. Tá? Se você não sabia disso, joga ali um trecho dessa questão ali no mecanismo de busca do Google ou do próprio YouTube, e você vai ter aí muitos e muitos e muitos vídeos com essas questões, diversos professores, cada um resolvendo de um jeito, com uma abordagem diferente, então isso é interessante. Bom, eu vou resolver essas questões que não são as questões do Enem. Eu acredito que alguma coisa que eu vou apresentar durante a resolução possa te ajudar a descobrir uma maneira diferente e talvez mais rápida de resolver questões desse tipo aqui, como as questões que vão de 8 até número 13, se não me engano. Vamos começar da questão 8, mas eu deixei uma colinha aqui do lado. Eu vou te dizer o que essa colinha significa e mais do que isso, eu vou usar essa colinha e a ideia é que você compreenda como que ela funciona. Eu coloquei aqui fatores de acréscimo e decréscimo. A gente poderia falar também aumento, desconto, como sinônimos, né? Por exemplo, sinônimo de acréscimo, aumento, valorização, decréscimo. Você pode pensar em desconto, desvalorização, teve uma queda. São sinônimos que aparecem em questões e que você utilizar esse raciocínio aqui pode ser muito útil para você. Mas de modo geral é o seguinte, se você tem um determinado valor inicial e aí houve um acréscimo, houve um aumento e é informado uma porcentagem desse aumento, se você quiser saber qual é o valor depois desse aumento, é só você multiplicar o valor inicial por 1 mais essa porcentagem, sendo que essa porcentagem está na forma decimal. Por exemplo, se o aumento foi de 20%, você multiplica o valor inicial por 1,20, que no caso é 1,2. O resultado já vai ser o valor com o aumento. Da mesma forma, se há um decréscimo, se há uma queda, se há uma desvalorização de 10%, basta você multiplicar por 1 menos 10%. 10% na forma decimal dá 0,1, ou seja, basta você multiplicar por 0,9 o valor inicial e aí você vai obter o valor final já depois dessa desvalorização, depois dessa queda. Bom, esse método ele também é interessante porque ele pode ser uma alternativa à regra de 3. Muitos estudantes, quando veem problema envolvendo porcentagem, já querem aplicar ali a regra de 3. Está tudo ok em relação ao método, nenhum problema com a regra de 3, mas pensa, se você é um estudante do terceiro ano do ensino médio, provavelmente você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, você vai fazer o Enem, e nessa prova, o tempo também é uma questão muito importante. Você é avaliado a partir da sua capacidade de lidar com o tempo. Você luta contra o tempo nessa prova. E nesses casos, nesses problemas que envolvem porcentagem, taxas, se você utiliza essa ideia do fator de acréscimo e do fator de decréscimo, você ganha muito tempo. Isso é mais rápido do que aplicar a regra de 3. Eu vou resolver esses problemas aqui sem pressa com você, sempre evidenciando essa ideia dos fatores de acréscimo e decréscimo, tá bom? Mas eu não vou aplicar ela de cara aqui não, eu vou te mostrar ela aparecendo, tá certo? Então vamos lá, problema 8. Um veículo custava R$ 36 mil e valorizou 8,5%. Qual o preço atual desse veículo? Então o valor atual desse veículo é de 100% de 36 mil, mais, tanto que valorizou, 8,5% de 36 mil. Você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. Quanto que é 100% de alguma coisa mais 8,5% de alguma coisa? É 108,5% de alguma coisa, que no caso é quem? 36 mil. Só que para fazer cálculo com porcentagem, a gente não faz o cálculo dessa forma. A gente precisa escrever isso aqui na forma decimal. É só dividir por 100. Então fica 1,085 vezes 36 mil. Pausa para uma observação sobre o fator de acréscimo. 1,085
é 1 mais 8,5% escrito na forma decimal, como deve ser. Então, 1,085 é esse fator de aumento nessa situação. E aí agora, então, o valor do carro vai ser o quê? É só você fazer esse cálculo aqui. 1,085 vezes 36 mil. É óbvio que eu não vou ficar aqui fazendo continha com você. A minha ideia aqui é te apresentar formas de resolver essas questões. Eu já fiz esse cálculo antes. Deixa eu ver aqui quanto que dá. R$ 39.060. R$ 39.060. Ok? Se eu não tivesse dado toda essa explicação e de cara eu já tivesse interpretado isso aqui, ó, como, houve uma valorização de 8,5%, então é só aplicar o fator 1 mais 8,5% na forma decimal dá 1,085. E já multiplicava isso direto por 36 mil, questão de minutos, em pouquíssimos minutos, talvez até segundos, esse resultado já saía. Mas aqui eu estou explicando para você. Pensa então que se você conseguir captar essa ideia do fator de acréscimo e de decréscimo, você vai resolver problemas envolvendo porcentagem de forma muito mais rápida. Vamos agora ao problema 9. Um imóvel valorizou 32% nos últimos anos. Sabendo que antes da valorização o imóvel valia 320 mil, calcule o valor atual desse imóvel. Bom, o valor atual desse imóvel, vou explicar detalhadamente de novo. É 100% do que ele valia, ou seja, 100% de 320 mil, mais o tanto que valorizou. Então, mais 32% de quanto? De 320 mil também. Certo? Quanto é 100% de 320 mil mais 32% de 320 mil? Isso aqui dá 132% de 320 mil. Só que para fazer cálculo com porcentagem, a gente precisa transformar isso aqui na forma decimal, né? 132% na forma decimal é 1,32. E o de, no contexto de porcentagem aqui, vira uma multiplicação. 1,32 vezes 320, e agora eu vou colocar os 3 zeros aqui. Pausa para observar o fator de acréscimo. 1,32 é igual a 1 mais essa porcentagem de 32% escrita na forma decimal. Se já tivéssemos aplicado esse raciocínio desde o início, sem eu ficar dando essa explicação, porque eu quero que você aprenda isso aqui, obviamente, isso aqui, ó, sairia rapidinho. E 1,32 vezes 320 mil, já fiz essa conta, vai dar 422.400 reais. Ficou longe aqui, mas dá para entender, né? 422.400 reais, ok? Vamos ao problema 10. Um smartphone custava R$ 5.630 no dia do lançamento. Um tempo depois, o preço teve uma redução de 32%. Qual o preço atual desse smartphone? Se a gente já quisesse aplicar de cara aqui, o fator seria o fator de decréscimo, porque teve uma redução, né? Uma desvalorização no preço. Mas vamos lá, vamos aplicar aquele raciocínio bem passo a passo aqui de novo. Qual o preço atual desse smartphone? O preço atual do smartphone é 100% do que ele valia, ou seja, 100% de 5.630, menos o tanto que ele desvalorizou, menos 32% do preço inicial, que é 5.630. Quanto é 100% de alguma coisa menos 32% de alguma coisa? Isso dá 68%. E essa coisa aqui é quanto? 5.630. Para fazer o cálculo com porcentagem, a gente precisa transformar isso aqui em número decimal. Então fica 0,68 vezes 5.630. Pausa para observarmos o fator. 0,68 é um número menor do que 1. Então, olha só, 0,68 é 1 menos 32%, escrito na forma decimal, ou seja, é 1 menos 0,32. Se você já tivesse aplicado de cara
A ideia de fator, de fazer 1 menos 0,32, porque aqui houve uma redução, você já tinha chegado nessa parte aqui, ó, 0,68 vezes 5.630, na primeira linha do problema. E, de novo, esse cálculo aqui eu já fiz, estamos no problema 10, né? O celular vai custar, o preço atual desse smartphone é R$ 3.828,40. Vamos colocar aqui o reais na frente. Então, R$ 3.828,40 é o resultado dessa operação aqui. Número 11. Um investidor comprou ações de uma empresa a R$ 19,80. Com o baixo desempenho da empresa, o valor de suas ações teve uma redução de 15%. Então aqui, redução, a gente vai acabar caindo nesse fator de decréscimo aqui. Vamos pensar então, qual o valor das ações? Vou aplicar o raciocínio passo a passo desde o início aqui, tá? O valor das ações agora é o tanto que ela valia, ou seja, 100% de R$ 19,80, menos o tanto que ela desvalorizou. Então, reduziu aí 15%. Então, menos 15% do valor das ações, do valor inicial delas lá. Quanto que é 100% menos 15%? Isso dá 85%. 85% de R$ 19,80. Transformando em decimal, 85% é 0,85, o dia é multiplicação, 0,85 vezes 19,80. Pausa para observarmos o fator. 0,85 é menor do que 1. 0,85 é 1 menos 15% escrito na forma decimal, ou seja, 1 menos 0,15 dá 0,85. Se você já percebe isso desde o início e aplica esse raciocínio, o problema já é montado aqui, você faz uma única conta e já chega ao resultado. E é claro que eu já fiz essa conta antes, 19,80 vezes 0,85 dá R$ 16,83. Vou colocar aqui o reais na frente. Agora a gente tem aqui o problema 12, e deixa eu te explicar uma coisa. Nesse tipo de situação, nem sempre vão te perguntar qual é o valor depois do aumento, ou seja, nem sempre vão te informar o valor inicial e a porcentagem ou de aumento ou de desconto, de desvalorização. Às vezes eles vão te dar o valor inicial e o valor final e vão te perguntar qual é a porcentagem ou de aumento ou de desvalorização. Também pode acontecer o seguinte, eles te dão a porcentagem de aumento ou de desvalorização e te dão o valor final e te pedem para descobrir qual era o valor antes do aumento ou antes da desvalorização. O problema 12 é um exemplo desse. Um computador custava R$ 12.778. Após o lançamento de um modelo novo, o preço caiu para R$ 9.990. Qual foi a redução em porcentagem? Então, o que aconteceu? O preço era R$ 12.778, foi aplicada uma taxa ali de redução sobre esses R$ 12.778 e o preço do computador foi para R$ 9.990. Como que eu posso equacionar isso? Olha só, o preço atual do computador vai ser R$ 12.778, ou seja, o preço que era antes. Aí sobre esse valor teve um decréscimo, teve uma desvalorização. Vou usar a letra D aqui. Uma desvalorização sobre esse valor, que vai ser em porcentagem, né? A gente vai descobrir isso já já. 12.778. E depois que aconteceu essa desvalorização, o que aconteceu com o preço? Foi para R$ 9.990. Se a gente trocar essas coisas aqui de membro, né, direitinho, vai ficar 12.778 menos 9.990 é igual a D vezes 12.778. Calculando essa subtração aqui no primeiro membro, isso vai dar 2.788 e isso é igual a D vezes 12.778. Para achar o valor de D, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir 2.788 por 12.778. Vamos escrever isso aqui. Então, 2.788 dividido, deixa eu colocar um traço decente aqui, que esse traço ficou horroroso.
2.788 dividido por 12.778. Isso é igual a D. Quem que é esse D? Essa desvalorização. Isso vai ser um valor que a gente vai encontrar, vai ser uma porcentagem. Próximo passo é você chorar ao fazer essa conta aqui no braço. 2.788 dividido por 12.778. Eu já fiz esse cálculo aqui, tá? E deu um valor aproximado. Mas eu cheguei nesse valor aqui, ó. D é aproximadamente 0,218. Mas o problema não está perguntando qual foi a redução em porcentagem. Esse valor que eu encontrei aqui foi um valor na forma decimal. Então eu preciso transformar isso aqui para porcentagem. Se de porcentagem para decimal eu divido por 100, de decimal para porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Então, a redução, está perguntando ali qual foi a redução em porcentagem, a redução foi de, multiplicando isso aqui por 100, foi de aproximadamente igual a 21,8%. Então, uma redução de mais ou menos aí 21,8%. Muito bem, isso aqui vamos então resolver a questão 13. Alberto pagou R$ 13.600 por um lote de ações. Alguns meses depois, devido a dificuldades financeiras, vendeu o lote de ações por R$ 10.200. Calcule a porcentagem de perda. Vamos aplicar a mesma ideia que a gente aplicou lá no exercício 12. O que acontece aqui? As ações, ele pagou lá R$ 13.600. Só que ele precisou vender, vendeu mais barato. Então, sobre esse valor inicial aí de 13.600, foi aplicada uma porcentagem de desvalorização e esse valor, 13.600, depois de aplicada essa porcentagem, ele se transformou em R$ 10.200. Então, como que a gente equaciona esse problema? Então, o valor inicial era de 13.600 e aí ele teve uma perda, né? Tá aqui falando porcentagem de perda, eu vou usar a letra P. Ele teve uma perda em porcentagem que a gente quer calcular sobre esse valor de 13.600, o que fez com que o valor desse lote de ações passasse a ser R$ 10.200. Manipulando isso aqui, né, a gente vai ter 13.600 menos 10.200 e isso vai ficar igual a P vezes 13.600. Isso aqui dá 3.400. Isso é igual a P vezes 13.600. Para achar o valor de P, o que eu tenho que fazer? Dividir 3.400, deixa eu já colocar um traço mais razoável aqui, 3.400 por 13.600. Isso é igual a P. A vantagem é que aqui você pode, por exemplo, dividir por 100 primeiro, né? Tanto o numerador como o denominador, e quando você divide 34 por 136, isso aqui dá um valor exato. Já calculei, isso dá 0,25. Mas lembra que P é uma porcentagem de perda, só que aqui o valor ele está em decimal. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Transformar isso aqui para porcentagem, é só multiplicar por 100. Então a perda foi de 25%. Tranquilo? Deu para entender? Com isso a gente termina a resolução das atividades da segunda semana do terceiro ano do ensino médio, do PET. Na semana que vem a gente resolve as atividades da semana 3. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever lá no meu canal do Telegram. E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você alguma coisa que foi falada aqui, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, eu fico muito grato e pode ser que o material também seja útil a eles. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!